estamos aqui já com a tela, né, colocada aqui, estamos prontos para começarmos a ver algumas coisas interessantes aqui. A gente vai começar mostrando o texto, né? Eu já vou começar mostrando o texto para você. O texto base da exegese que eu preparei, uma exegese, vocês vão gostar da apostila, para quem quiser olhar, eu vou mostrar aqui na tela depois. E já está lá na pasta a apostila da exegese de hoje. Você Já está colocou lá. quan você colocou hoje? Que Coloquei horas? hoje. Coloquei hoje um pouco antes de começar aqui, né. Ah, tá, porque eu olhei antes de sair do trabalho e não estava lá. É, tá lá agora, pode olhar que tá lá, tá. Eu coloquei, você já pode pegar, e você vai gostar desse material, é um material sobre a exegese de Êxodo 3:14. Vamos começar lendo o texto aqui, para a gente conhecer, né, o que que o texto quer dizer para a gente, ó. Êxodo 3:14 é um versículo emblemático, conhecido, e poucos conseguem perceber todas as nuances riquíssimas que esse texto tem, né? Ele está aqui na tela, ó. Respondeu Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Está aqui em caixa alta na versão Almeida, né? Disse mais: Assim direis aos olhos de Israel: Eu sou, me enviou a voz. Então temos aqui a expressão eu sou o que sou. E novamente, o eu sou me enviou a voz é que o eu sou agora sendo o sujeito, substantivado e sendo sujeito, né? Então, olha que interessante, né? Como que a gente pode pegar a lição disso aqui? Na NVI está assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Não é? Temos aqui também em inglês: God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to Israelites. I am has sent me to you. Né? Você vê que na versão aqui em inglês, nós temos I am who I am, também toda em caixa alta, como está aqui na versão Almeida, né? Revista ou revisada. E I am também está aqui em caixa alta também, para mostrar que tem uma diferençazinha aqui no sentido, né? O que nos interessa é olhar o original em hebraico. Então, está aqui Vaiomer, Elohim, El Moshe, Erie, Asher, Erie. Vaiomer, Ko, Tomar, Levni, Israel. Erie, Shelarni, Elihem, né? Eleihem, Aleichem, aliás. Então você tem aqui o texto e numa tradução assim bastante hiperliteral, né? Vaiomer Elohim, e disse Elohim, disse Deus, né? El Moshe para Moisés, Erie Asher Erie. Erie é eu sou, ou literalmente eu serei, vocês vão aprender hoje. Asher é o pronome relativo que vamos estudar hoje na gramática. E novamente Erie, né? Então, eu serei, ou eu sou o que serei, ou o que eu sou, né? Esse Asher aqui é o relativo, o pronome relativo. Vaiomer, e disse, cor tomar levinetes para os filhos de Israel. O que direi, né, aos filhos de Israel? Então, ele disse aqui, ó, você dirá para os filhos de Israel o seguinte: Errie, eu sou, então eu serei. Shelachani, ou seja, me enviou, enviou a mim. Esse iod aqui no final é a marca da primeira pessoa, do ani, né, que você já conhece. Então, enviou a mim, enviou a mim, Elaichem, enviou-me a mim para vós, né? Me enviou a vós. Então,
esse texto aqui ele é emblemático por causa dessa expressão idiomática, Erie, Asher, Erie, tá? Essa é uma expressão idiomática e o que ela tem a ver com o tetragrama sagrado? Já que aqui nesse versículo não aparece Adonai, não aparece Yahvé, o Yahweh, o Yahweh, né? Não aparece. Ele aparece Elohim. Aqui, ó, aparece é o Elohim, que é Deus de modo genérico, né? Elohim é o Deus potencializado no plural, mas de modo genérico, mostrando para gente que aqui não apareceu o nome revelado de Adonai, mas aparece a expressão Erie, Asher, Erie. E o que isso tem a ver com o tetragrama propriamente dito, né? Essa é a grande questão. Como que eu posso entender que essa expressão "eu sou o que sou" ou "serei o que serei", o que isso tem a ver com o tetragrama sagrado? E qual é o sentido disso quando eu entendo o que Deus quis dizer com essa expressão idiomática, "eu serei o que serei", não apenas o que isso tem a ver com o nome revelado dele, mas porque ele colocou isso nesse contexto aqui do cativeiro egípcio. O povo ainda estava cativo, ainda haveria libertação. Aqui era ainda o chamado de Moisés lá na sarça ardente. Ainda nenhum movimento havia acontecido para começar a libertação do Egito. Aqui era o chamado primário de Deus para Moisés libertar o povo do Egito. Entende? E tem uma questão muito interessante também. Se você for ver depois, eu posso até produzir esse material para uma exegese mais à frente. Mas eu tenho já no meu canal do YouTube uma pregação que eu fiz já há algum tempo sobre isso. Porque aqui nessa experiência da sarça ardente, a sarça, tanto linguisticamente quanto até também historicamente, ela é uma espécie de protótipo do que veio acontecer depois, quando Moisés, no Monte Sinai, recebe as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos, as 10 palavras, né, que aparecem escritas ali na pedra. Toda a teofania que aparece ali no Sinai, ela foi prevista aqui na, na sarça ardente. Tá bom? Eu vou preparar esse estudo e vou trazer para vocês mais à frente. Mas a grande questão que eu quero que vocês entendam aqui é que aqui era uma espécie de pré-figuração do que aconteceria, mas aqui já tem um sistema de revelação de Deus que era um sistema sagrado, porque Moisés teve que retirar as sandálias dos pés. Isso também tem motivo arqueológico, histórico, porque a cultura que estava entranhada na mente de Moisés ainda, mesmo vivendo 40 anos lá em Midian, que era um deserto, né? Numa cultura já próxima eh, da cultura cananeia, mas ainda estava muito entranhado na mente dele, no coração dele, a visão de mundo egípcia. E na cultura, na visão de mundo egípcia, qualquer pintura egípcia antiga, qualquer relevo, ali estava representado um cidadão egípcio, um faraó egípcio, que era considerado um semideus, né? Quando estava na presença de um deus egípcio, ele sempre está descalço e o servo dele, em segundo plano, segurando as suas sandálias. Porque fazia parte da cultura egípcia, isso a arqueologia já demonstrou, que para alguém conversar com a divindade era costume retirar as sandálias em respeito à divindade, né? Em sinal de submissão à divindade. Até porque quem andava descalço eram as pessoas que não tinham dinheiro, eram os escravos, que tinham, ou pessoas muito pobres, né? Que andavam descalços. Então, ali era uma demonstração física
simbólica até, né, de total submissão e escravidão ao Deus, né, especialmente o próprio faraó, que era também tido como uma espécie de semideus ou o representante dos deuses aqui na Terra, né? E você vê então que para tratar com a divindade, os homens precisavam tirar as suas sandálias e seguir protocolos que as divindades egípcias exigiam. Então é bem interessante quando você consegue estudar isso e você perceber o porquê por que que Deus mandou ele tirar as sandálias dos pés, para ele poder entender que não era uma experiência qualquer que ele estava tendo, porque ainda estava entranhado na mente dele esse pensamento: eu estou falando com uma divindade, então eu tenho que me portar como alguém que tem que se portar de acordo com a experiência da divindade. Então é bem interessante quando você faz essa pesquisa histórico-arqueológica e consegue entender o porquê que ele teve que tirar as sandálias dos pés, né? Isso tem motivo arqueológico. Aqui, quando eu abro aqui o Bible Hub, eu vou mostrar para vocês um detalhe, porque aqui tem o Bible Hub, tem tanto a tradução interlinear, quanto também tem os códigos morfológicos, né? Que aparecem aqui. Então, você tem aqui, ó, Vaiomer, Elohim, El Moshe. É aqui que começa o que eu quero mostrar para você. O I am, em inglês, né? Que eu sou, ou tecnicamente eu serei, né? Seria o mais literal, de acordo com o que está no hebraico. Por que que é o mais literal? Jogando para o futuro. Como eu já expliquei para vocês, o verbo tem o aspecto do perfeito ou do imperfeito. O perfeito, uma ação começada e já terminada. E geralmente a gente traduz como passado, ou às vezes como presente, mas nunca como futuro, né? Porque a ação já terminou. Agora, o imperfeito, ela pode ser traduzida como presente também, desde que o contexto te deixe entender que era uma ação que começou e que não terminou ainda está em curso, né? Tanto essa ideia do gerúndio, como é em português, ou para o futuro mesmo, né? Você pode traduzir direto para o futuro. Aqui, você tem o verbo RE, que é o verbo raiar, no kal, tá bom? O kal é um tronco verbal que exprime a ação simples do verbo. Então, o verbo no tronco kal, uma ação simples, não é uma ação intensiva, não é uma ação reflexiva e nem passiva. É a ação simples do sujeito praticando a ação normalmente. A ação kal, né? A ação simples do verbo. Mas ele está aqui, ó, no imperfeito. Ele está no imperfeito. O iod é marca, no verbo, ele é a marca do imperfeito, tá? Então, o RE, ele está no imperfeito da primeira pessoa comum singular, né? E isso se repete aqui na expressão. E como está no imperfeito, talvez o mais literal para facilitar o entendimento é você jogar para o futuro, né? Então, eu serei o que serei, porque o processo de libertação de Israel no Egito ainda estava começando. Ainda não tinha plenamente começado, estava ainda acontecendo o chamado. E o processo ainda estava começando, né? Então, eu serei, Asher é o relativo que a gente vai estudar na gramática hoje, e RE novamente, ou seja, serei o que serei. Você percebe aqui algumas questões interessantes que, quando você coloca no imperfeito, essa ideia é o perfeito verbo raiar, que é o verbo ser, né? É o verbo que dá origem ao nome do tetragrama. Raiar é o verbo que deu origem ao nome de Deus, ao nome do tetragrama sagrado, tá? É o verbo raiar. Então você percebe aqui que ele está no imperfeito por quê? Porque a ação começou. A ação de libertação do povo do Egito começou quando Deus começa a falar com Moisés e começa a prepará-lo no chamado para o trabalho de libertação, tá? Mas guarda essa informação, está no imperfeito.
tá legal? Está no imperfeito mesmo, que é uma ação que começou e ainda está em curso, ela ainda está acontecendo, e os desdobramentos dessa ação virá até o futuro, tá? Bom, coloquei aqui agora o PDF do resumo da aula de hoje, com a exegese pronta, tá? É uma exegese que eu acho que ela está muito completinha. Ela ficou com 16 páginas, tá? E eu vou começar agora a mostrar para vocês, explicar um pouco aqui dessa exegese, tá? Ela está bem completinha, você vai ver aqui, tá? Você pode baixar, já está na pasta lá. O título é Êxodo 3,14, o segredo, entre aspas, teológico do tetragrama Adonai e a declaração Erie Asher Erie, que a gente já está começando a perceber que é o que está lá no original hebraico, tá? Então, aqui, vou ver se eu consigo aumentar um pouco se dá para enquadrar aqui na tela para você enxergar melhor a letra. Deu, tá? Consegui enquadrar com a letra bem grande. Então, introdução. Êxodo 3, João 15, narra, essa é a perícope, né? Onde está o versículo 14, que é o que a gente já estudou ali. Então, Êxodo 3, de 1 a 15, narra o chamado de Moisés no Sinai, Horebe, quando o Deus de Abraão, Isaque e Jacó revela o seu nome pactual, que é o nome do tetragrama. O clímax está no versículo 14, não é? Que nós já vimos aqui, como está na Nova Almeida atualizada, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Né? Você já conhece o texto. Eu já coloquei aqui a expressão Erie Xerie. A forma Erie é o imperfeito kal, na primeira pessoa singular do verbo raiar, ser, estar ou tornar-se. A perícope, e aqui ó, tem tudo nota de rodapé para você entender o que é o imperfeito. Eu não vou ler, claro, né? Mas está tudo explicadinho aqui para você saber e não se perder. Né? Aqui eu explico o que é o imperfeito, o tronco cal do verbo na conjugação verbal biniana. Também falei aqui sobre o significado de perícope, para você que está perdido aí na casa do pai, né? Então você pode ver depois lá as notas de rodapé para te ajudar a compreender, né, esses termos técnicos da exegese. Então, preste atenção, a perícope une o nome, a missão e a presença de Deus. O nome revelado, Adonai, o tetragrama, né, ancora a promessa de presença ativa. A ideia aqui, no imperfeito, é eu estarei contigo. Não é eu serei ontologicamente, porque Deus já sempre é, né? Ele sempre foi, ele é eterno, ele sempre é. Mas aqui não é o ser ontológico, é o ser enquanto presença. É o ser enquanto está presente e ativo junto com o povo. No caso aqui, junto com Moisés, na sua missão de libertação do povo. Então veja que faz muita diferença quando você consegue entender os significados que uma palavra tem no texto hebraico, né? Especialmente a palavra que dá a expressão idiomática que dá origem ao nome do próprio Deus, né? É o nome mais sagrado que existe na criação. Então temos aqui que o nome Yahvé é revelado pela expressão Erie Asher Erie, ele ancora a promessa da presença ativa, eu estarei contigo, versículo 12, e a libertação, que como está no versículo 8 diz, e também a adoração, no versículo 18. Como professor reformado, eu ressalto a centralidade de atributos divinos como a azeidade, que é a autoexistência de Deus, né? A imutabilidade e a fidelidade do pacto que Deus tem com o pacto, com a aliança com Israel. Tem os versículos aqui que você pode conferir depois, eu não vou abrir para ganharmos tempo, né? Então, o primeiro tópico é a análise semântica, morfológica e sintática
Eu já fiz aqui com vocês, estou mostrando ali nos sites, então você pode perceber o valor aspectual do hebraico bíblico, né, da questão do imperfeito, tá essa nuance durativa e progressiva ou futura, tá? Então, essa ideia da ação progressiva também está muito presente no verbo no aspecto imperfeito. O campo semântico aqui permite as vertentes eu sou, eu serei no futuro, né, por causa do imperfeito, ou eu me mostrarei ser. Eu mostrarei para vocês o que eu posso fazer no futuro para garantir a libertação completa e total da escravidão do Egito, entendeu? Essa é a questão aqui. É você conseguir perceber o quanto Deus está disposto a caminhar com o povo. Cerca de 200 e tantos anos, alguns dizem até 400 anos de cativeiro, né, que Deus se manteve em silêncio com o povo. Agora, quando Deus fala, ele fala tomando atitude, não vai só falar, não é uma fala vazia, né? Se ele diz que acabou, acabou, ele deu um basta, ele deu um ponto final à escravidão. E aqui começa o trabalho, né? É a presença ativa dele no ato de libertação do povo de Israel. O sentido provável, então, no contexto de Êxodo 3, é a presença eficaz, contínua e garantida do Deus da aliança, e agora perceptível, porque a presença dele sempre esteve ali, né? Deus sempre esteve olhando para o seu povo, mas estava calado, pelo tempo que durou, pelos séculos que duraram a escravidão, né? Que durou a escravidão. Agora, Deus fala e Deus age. Não só fala, mas ele age também. O relativo a Shir é um pronome relativo multifuncional aqui. É que, o qual, quem, como, né? Tem essas características, como a gente vai ver na gramática. Então, a cadeia ou a expressão idiomática que usa o relativo, né? A expressão idiomática erriera, xereie, é autoexplicativa e é aberta. Ela está aberta porque as ações futuras ainda acontecerão, né? Com valor de autodefinição, no caso aqui de Deus, né? É Deus se autodefinindo usando essa expressão serei o que serei, e a inexauribilidade, ou seja, que não se exaure, que não se esgota, né? O fato da ação de Deus ela ser garantida e não se esgotar na frente. Deus não vai desistir de libertar o povo, ele vai até o final. Essa é a ideia, tá? Traduções possíveis dentro dessa passagem é a clássica Eu Sou o que Sou, que é o termo técnico é estativo gnômico, que isso aqui significa uma qualidade ou estado universal, tá? Estativo é a qualidade ou estado e gnômico é universal. Como aparece nas traduções da Nova Almeida Atualizada e a clássica Almeida Revista Atualizada, né? Eu sou o que sou e a grande parte das versões, as mais clássicas em português, traduzem assim. Seguindo, você vai ver mais à frente, seguindo a postura e a escolha tradutiva da Septuaginta. O tempo todo a Septuaginta está mudando a interpretação para a língua portuguesa, né? Nesse cotejamento eterno do texto massorético com o texto grego. Outra opção de tradução é o serei o que seria uma tradução mais literal, tratando do futuro de fidelidade de Deus e a companhia dele também na libertação do povo. Outra possibilidade é eu sou quem serei, eu sou hoje quem eu serei no futuro. Eu acho meio estranho, mas enfim, é possível também. Ou eu serei quem sou. Eu serei no futuro o que eu já sou hoje. Ou seja, eu não vou mudar, não é? Eu tô garantindo aqui a minha ação e a minha qualificação moral também, né, em ajudar. Abarcando aqui o presente e o futuro, né, ao mesmo tempo.
Eu acho essa terceira opção aqui meio estranha, meio complexa demais, né? E eu fico mais com essa "eu serei o que serei", ou com a "eu sou o que sou", que é a tradução clássica, desde que haja a explicação sobre o porquê que a ação ela começou, mas ainda está em curso, ainda está acontecendo, entendeu? Então, na sequência, assim dirás: "RE me enviou", no versículo 14, reforça a performatividade, ou seja, a própria o ato a ação, né, o ato de agir, e o nome que age em missão. Aqui tem a ver com o qualificativo de Deus, tanto pelo tetragrama sagrado, quanto também pela expressão idiomática, demonstrando que é o Deus que está agindo para libertar o povo e ele está já em curso, essa ação já está em curso. Tecnicamente, não é Moisés que está agindo para libertar o povo, é o próprio Deus. Moisés é apenas um agente que Deus usa para ele próprio libertar o povo. E todo o tempo é assim, as pragas do Egito, é Deus é que manda, Moisés é apenas um canalizador, né? Erguendo lá o cajado, falando as palavras que Deus mandou falar. Moisés é apenas um catalisador, né? Quem realmente está libertando o povo é Deus o tempo todo. Bom, a relação com o tetragrama dessa expressão aí, Hierachia, com o tetragrama, tá? O tetragrama, como você vê aqui, ó, tem a questão do que tive e o querer. O que tive é como está escrito no texto hebraico. E o que tive, aqui no caso, é o tetragrama, é o Adonai, né? Adonai é o tetragrama sagrado. E sempre deve ser lido como Adonai, que literalmente é meu senhor, ou meus senhores, né, no plural. É, porque é o querer perpétuo. O querer é como se lê, tá? Em português é, como a gente diria, o circunlóquio, que é o modo de você falar, comer pelas beiradas, né? Você, para evitar falar o nome real, você usa títulos, você usa expressões para evitar falar o nome real. Se para quem leu ou assistiu os filmes do Harry Potter, né, é o Inominável, né, que era o Voldemort, né? Aqui na Bíblia o Inominável é o tetragrama sagrado, é o próprio Deus, né? Então, o tetragrama, Yahvé, Adonai, é o que tive, é como está escrito. Tem uma notinha aqui para explicar isso, né? Que tive e querer, você pode ver aqui, tá? E que tive é como está escrito, que vem do verbo katav, escrever, e querer é como se deve ler, usando o circunlóquio, usando, portanto, a forma diferente para você evitar falar o nome de Deus, né? Evidenciando a sacralidade do nome. Então, o nome, o tetragrama, é sagrado, não é para você levar de modo, de modo irreverente, né? Não dá para fazer piada com o tetragrama, não dá para ser irreverente, não dá nem para citar o nome ou tentar adivinhar aqui a pronúncia do nome, eh eh, sem incorrer em pecado, entendeu? Então, o nome é sagrado e a gente tem que respeitar como Deus quer ser tratado, o nome dele, né? Você vai entender já o porquê. Linguisticamente, muitos reconhecem que Adonai se liga à raiz do verbo raiar, que é ser, ser ou vir a ser, né? A forma na terceira pessoa, ele é ou será, responde a primeira pessoa de RE, eu sou ou serei, como você vê na própria sequência da perícope, né, da passagem. Teofóricos são nomes pessoais que usam o nome de divindade também, para poder fazer referência ou homenagem às divindades, né? Então, existem muitos na Bíblia, né? Por exemplo, Yeshayahu, que é Isaías, né? Esse Yahu, né? Tirando o U, né? Porque é, é uma característica aqui do nome da língua hebraica, mas o resumo aqui é Yah. É o verbo Yah, né? É o verbo não, é o nome Yah.
embutido aqui no nome pessoal de Isaías, que em hebraico é Yeshayahu, e significa Deus é Salvador, ou Deus salva, né? Yahvé salva. O abreviado Yah também aparece em outros nomes pessoais, né, de pessoas. Então, isso chama-se nomes teofóricos, ou seja, nomes que fazem referência a deuses. Em outras línguas também tem isso, né? Por exemplo, Teófilo, amigo de Deus, né, em grego. Tem, em hebraico ainda, né? Irmeiarro, Irmeiarro, né? Que é Jeremias, também tem é o nome teofórico também. Mardoqueu, né? Em Esther, que é o livro que eu lancei recentemente, Mardoqueu é o nome persa que provavelmente é um derivativo do deus Marduk, que é um deus lá dos povos cananitas, né? Então, Marduk deu origem a Mardoqueu, ou Mordecai, como está no hebraico. Assim como Esther também, né? O nome hebraico de Esther é Hadassah. E Esther é o nome que veio de Estar, né? Que era uma deusa também cananeia, né? Tem aqui referência a isso também, né? Então, são nomes teofóricos. Tem na Bíblia, tem outros nomes antigos também, e ainda existem hoje por herança, né, histórica. Então, esses nomes teofóricos preservam a vocalização antiga do nome em forma reduzida. No caso aqui é apenas Iá, né? E, aliás, no Salmo 68, versículo 4, aparece literalmente Deus dizendo: Meu nome é Iá, né? Ou o salmista dizendo: O seu nome é Iá. Em outras versões está: O seu nome é Já, né? Porque no hebraico, você já sabe, não existe a letra J. É uma ditongação com o Yud, né? Que é o nosso Y. Então, a pronúncia é Iá, né? Bom, a curiosidade morfológica, a justaposição de RE e RE, né? O Axer está aqui no meio, cria paralelismo intensivo. Embora o verbo RE esteja no calo, que é a ação simples, mas a justaposição, criando esse paralelismo, traz uma ideia de intensidade, tá? E não é um mero jogo de palavras apenas, mas uma autoidentificação teológica, ou seja, Deus mostrando que ele está identificado desse jeito, como Deus que está atrelado ao verbo ser. Portanto, ele é o eterno. Aliás, o tetragrama sagrado, ele está aglutinado nele, embutido nele, os três tempos verbais: passado, presente e futuro, tá? Está ali em formas de partículas, formando o tetragrama sagrado, tá? Então, Deus não se define por comparação com outrem, mas por si mesmo. Ele próprio se basta, não é? Nós já estamos falando aqui. Ele é o autoexistente. Ele, aliás, Deus, ele não é criado. Ele dá ensejo à criação. Filosoficamente, Deus sequer existe, porque a existência é uma condição de criaturas que precisam ter um início e podem ter um fim ou não. Geralmente tem um fim, né? Mas o ato de existir é um ato menor, que apenas criaturas têm o ato da existência. Deus não existe, Deus é. O RE mostra isso, ele é o eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá. Nunca haverá, nunca houve, nunca haverá um tempo em que Deus não existisse. Nem no passado, envolvendo a eternidade passada, e nem haverá no futuro, envolvendo a eternidade futura. A eternidade futura nós teremos também, nós já temos praticamente. Mas a eternidade passada é só Deus que tem. Por isso ele é o eterno, no seu sentido mais absoluto, e não no sentido relativo, como é o que nós dizemos que nós, seres humanos, somos eternos desse jeito, né? O modo relativo. Mas Deus é eterno no sentido absoluto, tá? A autopredicação, também coloquei uma nota aqui, a autopredicação é como Deus se refere a si próprio, né? Aqui ecoa na revelação neotestamentária também, que é João 8:5-8,
onde ele repete a expressão que aparece na Septuaginta para isso 3,14. A Septuaginta, a gente vai ver mais à frente, para isso 3,14 traz ego em mim, eu sou. Aqui não há dúvida, aqui é eu sou mesmo, né, no presente. Então Jesus repete, pelo menos o texto, né, de João, traz em grego, Jesus não falava grego, ele falou provavelmente aramaico. Ele provavelmente usou uma expressão aramaica próxima de "errier" a "xererrier", tá. Ele usou essa expressão em aramaico, a mesma expressão que Deus usou lá em Êxodo 3,14. A Septuaginta traduziu Êxodo 3,14 como "ego em mim". Então, em João, ele registra a expressão que Jesus disse, falando em aramaico, ou até hebraico, quem sabe, né, mas João escolheu registrar em grego, para poder circular o evangelho, né. Você já sabe, os evangelhos foram escritos em grego e, aliás, todo o Novo Testamento foi escrito em grego, só por uma questão pragmática, um pouco também de influência grega e romana, mas o maior objetivo foi pragmático. Foi para que o maior número de pessoas possível lesse os evangelhos, porque o grego era a língua universal da época, né, do primeiro século. Então, o que você está percebendo aqui é que quando Jesus fala esse texto em hebraico-aramaico, ele está fazendo conscientemente referência a Êxodo 3,14, registrado em grego, assim como estava na Septuaginta, ego eimi, tá? Você vai ver mais à frente também. E também essa mesma fórmula, né, do ego eimi aparece na fórmula apocalíptica, aqui já desmembrada, né? O que é, o que era e o que há de vir. Em Apocalipse 1, de 4 a 8, né, que é um desdobramento, né, um desmembramento dessa expressão idiomática mais fechadinha, que é o ego eimi, ou então em hebraico, erriera xererrie, tá? Muito bem. Aqui estão as notas extensas para você ver, e você percebeu, né, eu gastei praticamente o dia inteiro hoje só trabalhando nessa exegese, tá? Então, por favor, valorize. Tem muito meu suor e lágrimas aqui, né, no dia de hoje. Tópico 2, análise literária contextual. Então você vê aqui, né, a parte literária da própria perícope maior, que vai de 1 a 15, tá? E você vê aqui o capítulo inteiro. Você vê aqui a questão que Moisés pergunta: qual o seu nome? Essa pergunta que Moisés faz no versículo 13 é pastoral e é missional também, né? Tem a ver com a cultura, inclusive, da época, porque naquela época, os povos pagãos achavam que podiam fazer, como a gente também acha que pode fazer hoje com Deus, né? Manipular os deuses. Então, hoje você usa jejum para tentar manipular Deus, né? Usa o jejum como se fosse uma bomba atômica espiritual. Olha, fiz jejum, então agora Deus não pode recusar o que eu estou pedindo para ele, né? A gente tem essa loucura aí, essa é uma ideia pagã. Ninguém consegue manipular Deus. Deus é um ser livre, soberano. Ele é livre e soberano, ele é completamente o todo-poderoso, ninguém manipula Deus. Ninguém pode convencer Deus de nada, apenas o convencimento ali é só mostrando quem a atitude da pessoa, né. Mas convencer mesmo, Deus não se convence, ele é totalmente soberano, inclusive nas suas decisões, né. Então, por que que ele pergunta qual é o seu nome? Porque na cultura antiga, pagã, os egípcios, que era a cultura, né, que Moisés foi criado, os egípcios sempre achavam que eles podiam usar máscaras cultuais, inclusive, né, máscaras mesmo, né, cultuais para fazerem lá o teatro religioso e convencer os deuses. Por isso tinha tanto sangue, tinha tanta prostituição sexual também, que é por razões religiosas. Tinha alguns deuses como Moloque exigiam sacrifício de crianças.
Então, tudo isso envolve a mentalidade pagã antiga de tentar manipular os deuses para convencê-los a atender aquele que estava cultuando os deuses, não é? E alguns judeus podiam achar que, assim como na cultura egípcia, né, que eles estavam também acostumados a vida inteira, que de alguma forma Moisés ia fazer um abracadabra lá, usar uma palavra mágica, como os, os feiticeiros egípcios faziam, né, para convencer e manipular a Deus. Só que está fora de cogitação. Deus não é manipulável desse jeito, né? Mas Moisés perguntou, porque eu perguntar para ele também quem foi que te mandou, qual o nome do teu Deus, porque acreditavam também que o devoto que conhecesse o nome verdadeiro de Deus, e não os títulos ou nomes secundários, mas o nome primário, o nome verdadeiro de um Deus qualquer que ele adorava, ele tinha controle sobre esse Deus. Era essa a mentalidade pagã antiga, né? Se eu conheço o nome real do meu Deus, eu posso controlá-lo, como se fosse um voodoo espiritual ou algo assim, né? E alguns hoje também pensam assim, com respeito até na fé evangélica. Ah, fazem tanta questão, alguns até seitas já surgiram disso. É Yahushua, né? Tem uma seita aí que fala, que faz questão de falar disso hoje em dia, né? Por que que eles fazem tanta questão? Porque eles acham que pronunciar corretamente o nome, como eles acham que é o modo correto de pronunciar o tetragrama sagrado ou o nome de Jesus, você pronunciando corretamente, você vai estar meio que manipulando ou alcançando, no mínimo, um favor dele especial para te abençoar, para ajudar você, entende? E isso é completamente pagão, não tem nada a ver com a Bíblia isso. A Bíblia demonstra um Deus que não está sujeito a essas tentativas de manipulação pagã e humana. Isso é completamente alheio ao como Deus se revelou a nós, né? Como um Deus totalmente soberano. Então, você conhecer o nome e saber como é o nome de Deus não te dá controle sobre ele, tá? Como os povos antigos egípcios, né, achavam que teriam controle. Por certo, perguntariam para Moisés, ele tinha que falar alguma coisa. Ainda que Moisés não quisesse também usar esse tipo de manipulação, com certeza ele não queria, né? Ele já estava aprendendo aqui a andar com Deus, mas ele tinha que falar alguma coisa quando perguntassem. Por isso que ele pergunta qual era o nome de Deus, por causa da cultura da época. E Deus não fala diretamente, para ele pelo menos, né? Fala mais tarde, né? Mas ele fala em enigma. Ele revela e ao mesmo tempo esconde. É incrível, né? Mas Deus revela como ele é, como é pela expressão idiomática, eu serei o que serei, e tem um fundo missional e até pastoral aqui muito importante nessa expressão, quanto também ele desvela um pouco, ele tira um pouco, quer dizer, ele mantém, na verdade, o véu para que as pessoas não saibam completamente quem ele é. A mesma pergunta foi feita por Jacó quando lutou com o anjo, e o anjo também não quis revelar para ele quem ele era, entendeu? Porque tinha essa superstição antiga pagã, né, de que se eu sei o nome verdadeiro, eu controlo a divindade, tá? Bom, alguns recursos literários que aparecem aqui, você vai ver, tem umas palavras aqui que você pode ver no glossário, né, aqui na nota de rodapé. É uma anatiplose temática envolvendo repetição de palavras, né? Então tem aqui a ideia da presença, que leva para a identidade. Quando Deus revela a sua identidade pela expressão eu sou o que sou, eu serei o que serei. E então, quando revela a identidade pela presença dele inicialmente revelada, depois da identidade, isso leva à percepção do nome pactual, que é o nome do tetragrama sagrado no versículo 15. É lá que aparece, tá? A autoidentificação enigmática também, que é o recurso teofanológico, tá? Que eu já expliquei aqui, né? A teofania tem a ver com o modo como Deus se revela a nós, tá? Então, o nome diz e resguarda ao mesmo tempo o mistério.
revela e vela ao mesmo tempo, tá? Mostrando quem ele é, que estaria presente com Israel, mas mantendo ainda o segredo. Ele não revela tudo, né? Intertextos, aqui tem a ver com a autodeclaração em Isaías, né, várias passagens de Isaías, que são passagens de autoafirmações divinas, o que prepara o terreno para mais na frente Jesus, como João disse, né, Jesus usar então a expressão aplicada a ele próprio, identificando-se então com Adonai, com Yahvé, não é? Com o Deus que é o tetragrama sagrado revelado. Análise histórica, cultural e arqueológica, tá? Então você tem aqui o ambiente histórico, que é Israel sob o jugo, a cultura do nome Shem, que eu já expliquei mais ou menos aqui, a questão do controle, invocar o nome é chamar o caráter, e a presença do portador que tem o nome da pessoa, né? Então a Bíblia também dá essa ênfase ao nome, mostrando, né, que o nome revela o caráter e a presença da pessoa que está sendo invocada pelo nome, né? Quando você invoca o nome, você invoca a própria pessoa. No caso aqui, a pessoa de Yahvé, né? Da arqueologia, ela mostra aqui uma óstraca, né, ou ostraca, que é esse desenho aqui, né? Está um pouco pequeno aqui, mas você acha ele na internet. É só colocar aqui esse nome, né? Esse nome é Kutlet Ayrujut, que é um vaso para água antigo, que foi achado aqui na, no século, nos séculos nono ao século oitavo antes de Cristo, né? Que testemunha o uso do nome divino de Israel. E ele é muito antigo, você vê que ele é muito antigo, tá? Já aparece o nome divino de Deus atrelado a Israel, que eu coloquei uma seta aqui para mostrar que esse desenho aqui maior são os pedaços que foram retirados daqui, dessa parte, acho que é dessa parte aqui de baixo, né? Foram tirados aqui esses fragmentos dessa ostraca, né? Que é esse vaso de cerâmica antigo para carregar água. E é nessa parte aqui que está o tetragrama sagrado escrito em paleo-hebraico. Aqui é o desenho do tetragrama no paleo-hebraico, tá? Paleo-hebraico. E aqui aparece a palavra Asherá. Você vai ver aqui Asherat, né? Com o Tav no final, também no paleo-hebraico. É o hebraico antigo, né? Então você vai ver, eu também coloquei aqui, nessa nota número 10, explicando por que que aparece Asherá aqui. Que é Asherá, por que que ela aparece, né? Você vai ver aqui também nas notas aqui, né? Tem muita coisa interessante aqui que você vai ver dessa deusa Aserá ou Asherá, né? Aserá é como a gente fala em português, mas Asherá é como é no hebraico, né? Aqui a nota número 12 eu falo sobre Aserá, tá? Tem uma nota bem extensa também sobre Asherá. Essa questão de você estar misturando a religião judaica com as religiões pagãs antigas, né, o sincretismo religioso, já é uma coisa muito antiga. E, aliás, sempre que a Bíblia fala em idolatria, ela não fala em você abandonar totalmente o culto a Adonai e você passar a adorar somente o Deus falso. Não, quando a Bíblia fala em idolatria, ela se refere a esse sincretismo. As pessoas continuavam adorando Adonai lá no tabernáculo, no templo, mas misturava junto lá e criava templos pagãos, até próximos ao Templo de Salomão. A arqueologia achou um templo pagão imitando o Templo de Salomão perto do Templo de Salomão. Chegou a esse ponto, a esse nível, né? A idolatria, porque esse é secretismo religioso. Você faz uma fezinha para Adonai e você faz uma fezinha para um deus pagão qualquer, tá? É isso que Deus tanto condenou no passado. Aqui eu continuo falando sobre a inscrição, aqui ó, aqui é Adonai, né, o tetragrama sagrado em paleo-hebraico. É assim que se escreve, tá? Então tá bem completa,
essa exegese, né, que eu fiz para vocês. Trabalhei nela hoje e trouxe aqui para vocês pegarem, tá? Para você que vai me assistir depois do corte, né, no meu canal do YouTube, eu vou disponibilizar essa apostila também para você no meu Telegram, um Telegram dedicado a colocar meus materiais ali. Vou botar o PDF ali no Telegram, no grupo chamado Exegese e Exposição Materiais, tá? Todos os PDFs os cursos que eu faço, eu coloco ali, você pode pegar de graça ali, tá bom? Aqui é a crítica textual, eu não vou dar muita ênfase aqui, mas é o texto massorético, hebraico, tem a Septuaginta, ego emi ho on, que significa eu sou o existente, ou eu sou o que é, né? Assim dirás ho on, o que é, me enviou. Tá? Então, a Septuaginta é que substantivou a cláusula ho on e influenciará, portanto, a teologia cristã depois, tendo aqui o ícone do Pantocrator, né, com uma expressão ho on em hebraico e Pantocrator aqui é referência a Cristo. Pantocrator em grego significa o Todo-Poderoso, tá? Aquele que domina sobre todos, aquele que é o maior de todos, o mais poderoso de todos. A Vulgata Latina, ego sum, qui sum, qui est miscite meat vos, né? Então, qui, o ergo sum qui, né? O qui eu sou, tá bom? Est, na verdade, é o verbo ser em latim e qui é o relativo que, né? Um targumi é uma tradução para o aramaico do hebraico, direto do hebraico para o aramaico. Os targumi, né, são vários, está aqui no plural, tendem a parafrasear, preservando o sentido de presença e autoridade. Eu falo aqui um comentário também aqui na nota 18 sobre os Targumim, plural de Targum, tá? Dá uma olhadinha lá depois. Implicações críticas com respeito à Septuaginta, isso aqui você pode ir lá depois também, tem muito material aqui legal, técnico, né, sobre isso. Análise teológica, que é sistemática e bíblica, então você tem aqui, para você ver com calma também, a aceidade, imutabilidade, presença pactual, soberania e liberdade, cristologia, soteriologia, doxologia e ética. Tá bom? É para você apenas saber que e conhecer. Não tem como explicar agora por causa do nosso tempo. Segredos do tetragrama, o que não é, né? Não é magia, nem enigma esotérico. Não é para você tentar adivinhar e daí usar o nome de Deus como se fosse convencê-lo mais a te atender, porque você sabe o nome dele, né? Não é isso. O segredo é teológico e pactual, tem a ver com o pacto dele com Israel. E, por extensão, a nós também, né? Autodefinição inesgotável, Deus não cabe em categorias criadas, ele é totalmente único, né? Presença que cria história, ou seja, o nome que garante fidelidade histórica atuante, né, na história da humanidade. Revelação progressiva de quem Deus é, a nota 22 fala sobre isso, né, essa revelação progressiva. Por isso que Deus fez tanto mistério e ainda faz hoje, né? Porque a revelação é um processo e não um ato único, né? Uma ação única. Pronúncia é a forma de Adonai, né? Geralmente o pessoal falava Yahvé, hoje o pessoal fala mais Yahweh ou Yahweh também. É o mais provável que seja Yahweh, na minha concepção, né? Entendendo o Vav como som de U, é possível. Mas, enfim, o certo é usar o querer perpétuo e falar Adonai, em vez de tentar apostar aqui no nome do tetragrama, sem que você incorra no pecado da blasfêmia contra o nome do próprio Deus, né? A escritura, porém, não fixa a ortoépia, ou seja, o modo correto de pronúncia, né? Ela não fixa isso, porque, de fato, os judeus pararam, né, de pronunciar por questão de respeito à divindade. Aqui tem um comentário consolidado, ele é bem pequeno e simples, né? No trabalho normal de exegese, essa é a maior parte, tá? Mas aqui, por amor ao espaço e ao tempo, eu fiz pequeno. Para o seu trabalho final de exegese no ano que vem,
Essa é a maior parte do trabalho. Daí a conclusão, você pode ver com calma, com a bibliografia aqui no final. Então tá aí o nosso trabalho exegético para hoje.